Todo mundo trata a matemática do Enem como se ela fosse a pior prova, como se ela fosse um monstro, mas na verdade a matemática é a prova mais fácil de se evoluir e eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te apresentar os 4 pilares que me fazem chegar aos 40 mais em matemática todos os anos e chegar quase a gabaritar a matemática. E é mais simples do que parece, muita gente não aplica esses 4 pilares e o pilar principal vai estar no final desse vídeo. Se você acha que gabaritar matemática é para quem tem dom, é para quem nasceu sabendo fazer conta, nesse vídeo eu vou quebrar essa sua ideia, vou te mostrar que de fato, matemática é só estudar com estratégia que você vai alcançar a evolução nessa matéria que você acha que é tão difícil de evoluir. Muito prazer, eu sou o José, eu trabalho no Memorize, eu sou professor e mentor estrategista para o Enem e vestibulares. Já fui medalhista olímpico e tiro 40 mais em matemática no Enem todos os anos. Então eu posso fazer você também alcançar essa meta. Para a gente iniciar o nosso vídeo, vamos abordar o primeiro pilar, o pilar 1. Qual é esse pilar 1? Para você conseguir alcançar os 40 mais em matemática, você precisa ter um raciocínio matemático muito bem desenvolvido. E como é que você pode desenvolver esse raciocínio matemático? Primeiro, José, o que é esse tal raciocínio matemático? O raciocínio matemático é nada mais nada menos do que vocês chamam de interpretação. Quando você, por exemplo, pega uma questão e fala assim, José, eu não consegui fazer essa questão porque eu não consegui interpretar. E nessa nuance, né, se a questão envolve interpretação, como que você pode melhorar isso? Ninguém sabe disso, ninguém fala disso, mas a prova de linguagens ajuda muito na interpretação de matemática. Tanto matemática ajuda na prova de linguagens, quanto a prova de linguagem ajuda na prova de matemática. E é por isso que todos os anos eu tiro 40 mais nas duas áreas, porque as duas áreas estão muito interligadas. Então, o primeiro ponto, para você ser bom no raciocínio matemático, você tem que entender a prova de linguagem do Enem. Você tem que saber fazer a prova de linguagem do Enem. Você tem que saber ler um enunciado. Quando eu falo prova de linguagem, eu não falo que você tem que saber literatura para fazer matemática. Não. Você tem que saber o que é um enunciado. Você tem que saber ler um enunciado. Você tem que saber interpretar um texto. Você tem que saber o que as informações estão querendo te dizer. É isso que eu falo quando a linguagem já ajuda para você fazer a prova de matemática. Outro ponto também que ajuda muito na construção do raciocínio matemático e ajuda no seu desenvolvimento como um todo na matemática é você construir repertório, fazendo bastante questões daquele assunto. E com isso a gente vai entrar no nosso pilar 2. No pilar 2 você tem que saber exatamente o que priorizar. Por quê? Não adianta você saindo fazer questões de forma aleatória. Você precisa fazer questões com uma certa coerência. Vamos supor que você está na casa dos 20, 25 acertos e quer alcançar o 40 a mais em matemática. Você não vai perder o seu tempo fazendo questão de geometria analítica avançada. Você não vai perder o seu tempo fazer questão de trigonometria super difícil. Você tem que focar nos conteúdos que realmente aparecem na prova do Enem. Que são quais? A matemática básica, a parte de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, que é muito simples, função do primeiro grau, função do segundo grau, a parte de porcentagem, juros simples, e nem estou muito falando aqui de juros compostos, mas também juros compostos, que a galera fala que é muito difícil, mas não é difícil. Sequências, PA e PG, que não caem tanto, mas quando caem no Enem, são muito fáceis. Você pode fazer assim, por intuição, não precisa nem saber de propriamente dito conteúdo. Estatística, geometria, toda a geometria plana e geometria espacial. Vendo todos esses conteúdos que eu te falei aqui agora, você já consegue bater 40 em matemática, chegar muito perto de 40 em matemática. José, e para eu superar os 40 em matemática? Aí você pode ver um pouquinho de análise combinatória que cai todos os anos e que é tranquilo também. Você só precisa de um professor que te ensine da forma correta. Aí nós vamos por terceiro pilar que você precisa ter para conseguir gabaritar matemática nesse ano, nesse Enem 2026. Você precisa ter agilidade. Não adianta você ter a capacidade de fazer todas as questões, mas você não ter a agilidade na hora de fazer elas. Por quê? Porque senão você não vai conseguir fazer a questão com a calma que você precisa, você não vai conseguir fazer todas as questões da prova, e mesmo que você soubesse fazer, você ainda assim não vai conseguir finalizar a sua prova. Então você precisa ter agilidade. Como é que você constrói agilidade? Cara, você constrói agilidade treinando um cálculo mental. Como é que você treina cálculo mental? Bem, você treina cálculo mental com duas formas. Uma, você tem um professor que te estimula a fazer cálculo mental. Então, por exemplo, lá no Memorize, quando eu dou aula de matemática, eu estimulo muito a galera a fazer sempre cálculo mental. Tem 33 ao quadrado. José, 33 ao quadrado, meu professor bota lá no papel, 33 vezes 33. Eu não, eu faço de cabeça. 33 ao quadrado é um produto notável, vai dar 900 mais 9, 909. Aí 30 vezes 3 vai dar 90, vezes 2, 180. 909 mais 180, isso vai dar 1089. Pronto, você fez 33 ao quadrado de cabeça.
Percebe o que eu tô te falando? Eu não tô falando da boca para fora, eu sei fazer o que eu tô te falando. Então você tem que seguir, você tem que prestar atenção exatamente em cada palavra que eu tô te dizendo. Então o primeiro ponto é esse, você precisa ter um professor que te estimule a fazer cálculo mental, que te dê as técnicas necessárias para fazer o cálculo mental, que, por exemplo, te ensine que um 11 vezes 13 é muito mais simples de fazer do que você acha que é. Outro ponto é você realmente ter a disciplina, e isso não depende do seu professor, de fazer o cálculo mental. Então, por exemplo, você está no supermercado, pô, você está vendo lá que tem um fardo de garrafa, que tem 6 garrafas, né? Cada garrafa ali tem 500 ml. Pô, tu fala, pô, quantas garrafas tem ali? Pô, 6 vezes 500, 3.000. Beleza, isso dividido por 3, pô, dá 1.000 ml, né? Dá 3.000, dividido por 3 dá 1.000. Tá, isso multiplicado por 6. E vai fazendo a conta, cara, vai fazendo um cálculo mental. Pega um número aleatório, você viu na rua, vai treinando um cálculo mental. Tem como você, por exemplo, botar um aplicativo que para você desligar o despertador, você precisa fazer uma conta de cabeça. Isso estimula você, porque cálculo mental é prática. Se você não praticar o cálculo mental, você não vai conseguir evoluir. Você vai ficar estagnado, você vai ficar lerdo. E aí, mesmo que você saiba o conteúdo, você não vai conseguir fazer as questões de matemática. E agora nós vamos para o nosso quarto e último pilar, que é a repetição espaçada. Muita gente acha que em matemática não tem repetição espaçada. Ah, é só biologia e química que tem que fazer repetição espaçada. Não, cara, sai dessa, cara. Entra na casinha da neurociência e sai da ignorância. Pô, você precisa fazer repetição espaçada em tudo. Repetição espaçada é o que faz o teu cérebro consolidar aquele assunto, é o teu cérebro conseguir reter aquele assunto. Então, por exemplo, por que a galera tem tanta dificuldade em análise combinatória? Por que vocês têm muita dificuldade, por exemplo, em equações do segundo grau? Porque vocês têm dificuldade em equações de segundo grau, equações de primeiro grau, vocês têm dificuldade em análise combinatória, e vocês querem fazer, por exemplo, 50 questões em um dia só. Ah, José, eu tô com dificuldade, eu vou pegar um dia para fazer muitas questões. Aí o cara fala, pô, beleza, você tá com dificuldade, você fez quantas? Ah, José, eu peguei e fiz 100 questões em um dia. Não vai ser eficiente, cara. Não vai ser eficiente. Você precisa ter estratégia na hora de fazer a questão. Você, em vez de fazer 100 questões em um dia só, por que você não pega essas 100 questões e fraciona elas em, por exemplo, semanas diferentes? Você faz 20 uma semana, 20 na outra, 20 na outra, 20 na outra. Você fez 80. E a sua retenção vai ser absurdamente maior com essas questões. Outro ponto que você tem que ter muito noção, quando você faz repetição espaçada, você pode fazer a própria revisão, né? Repetição, revisão é a mesma coisa, na questão. Então, saiba corrigir as suas questões de matemática. Você está fazendo 100 questões, mas de repente você está corrigindo isso de uma bosta. Porque se você faz 100 questões de matemática por dia, me desculpa, isso é impossível. Ou você está fazendo questões muito fáceis, ou você está corrigindo tudo errado, ou você não está nem corrigindo. Ou os três juntos. Isso é a fórmula para o fracasso. É muito melhor você pegar e fazer 20 questões de matemática, destrinchar cada questão, se auto-explicar cada questão. Por que você errou? Pô, pega ali, se auto-explica, cara. Pega aquela prova, mesmo que você acertou, se auto-explica. Mostra exatamente o que você fez. Porque às vezes você acerta, você fica com aquele sentimento. Não dominei ainda. Pô, mas próximo, acertei, né? Cara, é isso que vai acabar a sua aprovação. É isso que vai impedir você de chegar nos 40 mais. Então você precisa dessas três coisas. Você precisa ter aqui, espaçar as questões de dias diferentes, saber exatamente como corrigir as questões, tá bom? E você também tem que se auto-explicar a questão, mesmo as certas. Se auto-explica que você vai ver o seu domínio matemático indo lá na altura, tá? Porque isso também é uma revisão espaçada. Se você pega uma questão de função do segundo grau e começa a revisar numa folha em branco função do segundo grau, essa é a melhor revisão que existe no mundo. Então agora você vai pegar esses 4 pilares e começar a aplicar, e você já vai se inscrever nesse canal para você ter mais conteúdos como esse. Mas eu te espero no nosso próximo vídeo. Valeu!